Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui direto do Colégio La Salle Canoas. A gente está no prédio 4, prédio que foi reformado, que é centenário, e aqui a gente tem feito várias conversas sobre muitos assuntos da vida do cotidiano do colégio para trazer para o grande público, para os pais, para os familiares, né, para a comunidade escolar sobre como é o ensino do Colégio La Salle visto também por dentro, falando com seus protagonistas, os seus mestres, os seus professores, professoras, as pessoas que estão no dia a dia com os estudantes. E hoje a gente vai falar sobre Enem, os resultados, a relevância, a preparação para a alta performance, né? O Enem como um ponto central na questão do ensino médio e no desenvolvimento do ensino e dos estudantes. Para falar sobre isso, hoje eu recebo a coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio La Salle Canoas, Rosane Martins de Almeida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos agora falar um pouquinho, começando já para falar exatamente direto sobre o Enem. A gente teve nesse ano, né, um ranqueamento público diferente, a forma como foi colocado para fora o ranqueamento do Enem no último Enem, que coloca o Colégio La Salle como o primeiro entre as instituições de grande porte da cidade. Eu queria que tu comentasse esse dado, como é que vocês receberam essa informação, né, e como é que ela funciona, de certa forma. Muito bem, é um prazer poder participar, contribuir, falar desse projeto, né? Na verdade, esse resultado do Colégio La Salle Canoas é resultado de um projeto pedagógico, né? De um trabalho que se faz com muita seriedade, com compromisso, né? Com uma cultura realmente de excelência. Este ano, 2025, então, o colégio atinge o primeiro lugar entre as escolas com mais de 100 estudantes, né? É importante explicar para as pessoas que esse ranqueamento e essa divisão entre os ranqueamentos, ela acontece justamente para facilitar a compreensão, né, de uma forma mais justa e coerente do ranking das escolas. Então, as escolas de médio porte, que são escolas que compõem, realizam o exame com 40 até 90 estudantes, são consideradas um médio porte e o seu ranking, a sua nota vai ser divulgada entre estas escolas. Uhum. Já as escolas como Canoas, que contemplam acima de 90, nós realizamos o Enem de 2025 com 116 estudantes. Então, a nossa nota, né, a nossa média, ela tem que ser entendida, compreendida dentro deste contexto e comparada no ranking com escolas deste porte. Assim, existe uma maior transparência na divulgação. Então, para nós, assim, a nossa média se manteve, de certa forma, de 2024 e 2025. Então, para nós, assim, celebrar esse resultado é muito gratificante, né? É desafiador manter-se com tantos alunos, né? Com uma média tão boa assim. E, ao mesmo tempo, um compromisso e um incentivo para a gente continuar com esse projeto, né? Perfeito. A dificuldade é justamente essa, né? Porque se tu tem poucos participantes, tu pode oscilar mais, claro, porque se tu tem alguns alunos que puxam muito a média, né, é uma questão de matemática mesmo. Quando tu tem muito participante, tu manter uma nota alta é mais difícil e mostra um trabalho de base maior, um trabalho conjunto maior. Exato. Uma escola com 116 participantes, ou acima de 90, 100 participantes, ela consegue perceber uma maior, vamos dizer assim, maior solidez no seu resultado. Por quê? Porque ela tem muitos estudantes realizando esse exame, né? Já uma escola com menor quantidade de alunos, ela poderá oscilar mais, porque poucos alunos podem levar esse resultado para um alto desempenho, ou poucos alunos também poderão colocar a escola, né, com um desempenho inferior, por ser vamos dizer assim, um número menor de participantes. É desafiador para a escola grande, né, conseguir manter os seus bons resultados. Mas essa é uma análise importante para a comunidade, essa compreensão, né, de dados estatísticos, né, de como eu vou comparar essas realidades. Perfeito. Bem, o Enem, ele cada vez é mais importante
dentro da vida da sociedade, né? Eu tenho noticiado muito, e tenho falado isso nos nossos telejornais, eu tenho noticiado várias oportunidades, às vezes de cursos, de acesso de participação, de programas sociais até às vezes, onde um dos pontos lá para poder participar dos requisitos é ter participado do Enem no último ano ou nos últimos 2 anos, né? Então, assim, o Enem, ele, claro, tem o acesso à universidade, mas ele tem uma relevância muito maior. Eu queria te perguntar o quanto o Enem está ganhando cada vez mais relevância na nossa sociedade e o quão importante ele está se tornando para os estudantes que estão saindo direto do ensino médio, mas também, às vezes, até aquele que já está 1 ano, 2 fora e não tenha feito. Exatamente. Além da certificação para a educação básica, né, o Enem ele vem ganhando espaço no ingresso das universidades. Então, por exemplo, algumas universidades públicas que antigamente só admitiam ingresso via vestibular, como por exemplo a URGS, né, que Sim. é a nossa mais próxima, aqui federal muito próxima. A URGS hoje 30% das suas vagas de ingresso são destinadas para o SISU, né? E o que é o SISU? É esse sistema unificado, né, de ingresso nas universidades. Então, o estudante realiza o Enem, e logo em seguida se inscreve no SISU. Lá no SISU ele vai colocar a sua nota e se inscrever nas universidades que aceitam, né, a nota do Enem para ingresso. Então, muitos estudantes nossos aqui do Canoas terminam o ensino médio, ingressam na Universidade Federal já via vestibular e muitos via SISU, ou seja, com a nota do Enem. Mas o Enem também ganha muito espaço atualmente, por exemplo, nas universidades do exterior, né? Então, é possível ingressar em universidades do exterior. É possível também o ProUni, né? Então, ganhar uma bolsa do governo para estudar na graduação via nota do Enem. Então, ele vem ganhando um significado e um espaço. Muitas instituições mesmo privadas de ensino superior utilizam a nota da redação, né, a nota da redação do Enem para ingresso e para bolsas de estudo. Então, é um exame que vem se destacando e vem ganhando espaço nessa transição, né, da educação básica para o ingresso na universidade. Eu queria te perguntar sobre esse desafio, né, porque olhando de fora, né, eu faço o papel aqui de jornalista e de pai também, né, de tentar entender esse universo que é mais técnico por dentro do pedagógico. O desafio que me parece ser, ao mesmo tempo que está olhando para preparar para o Enem, para o vestibular, tu tá dando um ensino completo, que é o do ensino médio, né? Na minha época de vestibular, era muito forte os cursinhos pré-vestibulares, onde ele era extremamente focado nas provas de vestibular, principalmente da URGS. Então tu tinha musiquinha de decorar, não sei o que de decorar, era tudo totalmente voltado para aquela prova, né? E hoje a gente tem então esse desafio que é preparar para o Enem, preparar para vestibulares, mas também entregar esse ensino médio completo. Como é que funciona isso do ponto de vista do dia a dia? Eu penso que o ensino médio cresceu muito nisso, né? As instituições, tanto públicas, mas principalmente as escolas privadas, e a tecnologia hoje nos facilita muito esse trabalho. Então, por exemplo, né, todas as instituições de ensino médio, principalmente nós aqui no Canoas, nós temos uma preparação para avaliações externas que inicia lá nos anos iniciais. Então, ou seja, os nossos estudantes, eles não podem, e antigamente não era assim, né? Eles hoje têm a oportunidade de chegar no Enem, quando forem fazer a prova, eles já têm uma vivência de avaliações externas desde o 3º ano do fundamental. Claro que isso, de acordo com as condições de cada etapa, de cada faixa etária, mas as crianças já são convidadas, dentro das suas possibilidades, a realizar avaliações externas, diagnósticas, depois lá nos anos finais, avaliações periódicas, até que chega então no ensino médio, o La Salle Canoas tem a proposta de simulados, né, de uma cultura de simulados, que faz parte da própria avaliação
né, do trimestre. Então, se eu sou uma estudante do ensino médio, eu realizo as provas regulares, que são as provas de acordo com os componentes, as disciplinas que eu estudo, mas eu também realizo um simulado por trimestre, um simulado Enem. E se tu me perguntar qual a diferença, Rosane, entre uma prova regular e o simulado do Enem? O simulado do Enem, ele tem todas as características da prova do Enem. Então, ele poderá ter um conteúdo que eu não estudei, mas a habilidade daquela questão, a forma como é exigida, eu consigo resolver bem, muito embora eu não tenha concluído todo o ensino médio. E à medida que eu vou me preparando, vou enfrentando essa prova, vou realizando essa prova, eu vou me adaptando com as características dessa prova, né? Então, o que os cursinhos hoje também fazem e tem a sua relevância, né? Eu sou totalmente, assim, parceira, né, de cursos preparatórios, porque eu penso que nós aqui no La Salle pensamos que cada um tem o seu dever na formação, a sua contribuição na formação. Mas a escola regular hoje, ela consegue sim formar, dar essa formação geral básica e, ao mesmo tempo, trazer essa experiência de formação para uma avaliação externa, para um Enem, para uma URGS, para uma Federal de Santa Maria, universidades, né? Os nossos tem alunos nossos que também vão para São Paulo, vão para o exterior, né? Vão para outras unidades federativas do país e para o exterior, fazer outras experiências, né, de avaliações externas, viver essas experiências. E isso tudo a escola regular consegue, né? Por quê? Porque já está inserindo essas práticas no seu dia a dia. O que antes a gente oportunizava a experiência de um simulado mais lá na terceira série do médio. Hoje, na forma como o ensino médio é organizada, o estudante já vem realizando desde a primeira série. Além disso, também a gente convida, incentiva, e muitos alunos nossos são os famosos treineiros, né? Eles realizam o Enem na primeira série, porque eles já fazem os simulados. Então, eles já veem, eu quero me inscrever no Enem, eu vou me preparar para essa prova, né? Como toda avaliação, tanto o vestibular da URGS, do Enem e outros vestibulares, cada prova tem a sua característica específica, né? Então, eu preciso me familiarizar. Por exemplo, atualmente, a matriz do Enem, ela mudou um pouco, trazendo as questões em blocos, né? Então, antigamente, era um texto para cada questão. Atualmente, eles já estão organizando a prova num texto grande e daquele texto maior, daquele bloco, eu, então, já tenho várias questões para resolver. São mudanças que vão exigir mais velocidade na leitura, maior capacidade de interpretação, um vocabulário, uma base de vocabulário técnico bem compreendido pelo aluno e, literalmente, treinar para se familiarizar com essas características de prova. Se eu tenho familiaridade, quando eu vou fazer a prova, eu domino. Tá? Perfeito. Falando em característica, né? Tu estava falando aí, eu estava me lembrando do meu caso, porque a minha geração é a geração que fazia o vestibular, quando saía do ensino médio, fazia o vestibular, que daí era muito técnico, e, por exemplo, as questões de matemática, física, química, biologia, derrubava a grande maioria porque eram questões muito específicas. E depois de um tempo, e daí já tinha o Enem, em 2014, eu acho, 2014 eu resolvi fazer o Enem, né, pensando numa outra graduação, resolvi fazer, sem falar para ninguém, fui lá e só minha esposa sabia, fui lá fazer o Enem. E o que eu notei na época, né, tô falando em característica, e que talvez pessoas aí na casa dos 40 anos, 50, que têm os seus filhos, que vão ingressar no ensino médio, para entender, para eu tentar ajudar a entender o quão diferente é a característica da prova, eu fui fazer a prova, eram 2 dias, né, e eu estava primeiro de sangue doce, né? Não tinha uma carga emocional de ter que passar tudo aquilo, não estava pensando nisso. Segundo que eu já trabalhava em jornal, então eu tinha uma cultura geral ampla, e isso me deu muita vantagem, porque a prova se mostrou uma prova que te pede conhecimentos gerais, tá acompanhando as notícias do dia a dia, geopolítica, política, de sociedade, né? Isso foi importante. Eram leituras densas, questões enormes, né? Tudo isso, e elas eram muito mais de contexto, interpretação e lógica do que necessariamente de conteúdo específico, né? Como era o da física. E eu acabei indo super bem por isso. E uma outra coisa que eu notei eram, assim,
que é essa coisa de não estar acostumados, no segundo dia, os mais novos, 18, 19, com uma tensão física, porque eles não estavam preparados, porque eles estavam derrubados, estavam medicados, eles não estavam conseguindo performar, não porque não sabiam as matérias, mas porque fisicamente eles não tinham se preparado para aquela prova, porque ela era muito diferente. Claro que nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, e daí não se tinha esse preparo. Quando tu fala de cultura de prova, é também de tudo isso, né? É tudo de característica. Isso. É desde aprender, assim, como cada um reage. Então, tem um projeto na escola, e a gente aqui no Canoas desenvolve um projeto de hábito de estudos, o projeto de vida, de autoconhecimento. Então, é muito importante que cada estudante se tenha essa autonomia de conhecer a si mesmo, de se autorregular, né? Porque a autorregulação é justamente isso que tu fala. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer essa prova, tá? Mas pelo que eu me conheço, né? Como eu vou fazer para concluir esta prova? Então, quando tem um texto grande, eu vou procurar os menores, faço o primeiro, e aí o professor que conhece o estudante, e isso o ensino regular ganha bastante, né? Porque um professor passa muito tempo com esse estudante, ele vai conhecendo e vai fortalecendo o estudante na sua gestão de si mesmo, né? Isso é muito importante. Nas vésperas do Enem, mas também ao longo de todo o ensino médio, a gente procura, assim, sempre ao longo do processo, desenvolver um projeto de vida, trazer sempre, né, nós temos aqui uma parceria com a universidade muito grande, no La Salle Canoas, porque dividimos o pátio com a universidade, então a presença dos coordenadores, dos professores da graduação em psicologia, trabalhando com os nossos estudantes em como se preparar, né, porque é uma exigência do jovem para si mesmo, da família, da sociedade, da escola, então como lidar a parte emocional para fazer essa prova. Se eu vou fazer essa prova direto, sem ter me preparado muito, eu já saio perdendo, porque eu vou ter que dominar as minhas emoções e mais as características da prova. Se eu já conheço as características da prova, se eu já fiz o Enem na primeira, já fiz o Enem na segunda série e for fazer na terceira, eu já tenho um ganho maior de como eu reajo naquele contexto. Então, isso é muito importante que a escola ofereça oportunidades para essa trajetória. Esse é um diferencial nosso e eu acredito que seja um diferencial na hora dos nossos estudantes estarem realizando a prova. Então, desde um professor ir na entrada de onde eles vão no local de prova, dar um abraço, dizer, nós estamos contigo, nós confiamos em ti, nós estudamos juntos, né? Então, eu penso que tem todos esses aspectos. Tem o conhecimento, conhecimento científico, né, de cada área, conhecer a matriz da prova. Então, a gente também, assim, procura, professor de história, ele trabalha com a matriz da prova de história. O que a prova de história do Enem vai cobrar? Como eu preciso, que habilidades eu preciso para fazer bem uma prova de história, de ciências humanas no Enem? Como eu vou precisar, que aspectos da redação, qual é a matriz da redação do Enem, que é diferente da redação da URGS? Então, se o estudante tem esse conhecimento ao longo do ensino médio, ele chega muito melhor preparado. E ele chega seguro, né? Muitos ex-alunos nossos, às vezes, vêm, eu lembro das aulas de literatura, eu lembro das dicas do professor na redação, eu vi a prova, eu olhei e lembrei da matemática, das questões que a gente fez. Muitos chegam para mim, Rosane, que bom a gente ter feito vários simulados, porque muitos deles vêm dialogar com os nossos estudantes do ensino médio. E aí é muito bacana eles dizerem para o aluno que já provou no Enem, dizer para o aluno da primeira série, faz todos os simulados, porque vale a pena, né? Então, são práticas que o La Salle Canoas desenvolve nesse projeto pedagógico que realmente levam para esse resultado, né? Perfeito. E eu posso testemunhar, as minhas filhas estão no fundamental, né? Mas eu não me lembro qual foi a Olimpíada que a Rafa foi participar, e ela vai muito bem em matemática, sempre notas muito altas e tal, e ela foi participar de uma das Olimpíadas, porque são várias, a gente estimula elas a participar, e o tipo de prova era diferente, né, era diferente, e mesmo tendo passado pelo treinamento, ela
pelo tipo de prova, o tipo de questão, ela não foi tão bem quanto ela gostaria. Ela foi bem, ela pegou honra ao mérito, mas ela queria estar dentre os 3. E ela ficou muito frustrada com ela, e daí a gente trabalhou isso com ela. Ó, quando eu tava, daí no ano seguinte, foi esse ano, quando estava chegando, a gente disse, pega aquela prova lá, vamos ver o tipo de questão, vamos estudar isso para ela se preparar, porque, e é isso, daí ela adquiriu uma nova, né, um novo aprendizado, uma nova forma de conseguir, e talvez para os pais que estejam nos vendo, identificar como se fosse concursos de bancas diferentes, né? Exato. Cada uma tem um jeito de fazer. É isso. E aí nós temos como escola 2 parcerias diferentes, né? Nós fizemos uma parceria já há um bom tempo, que nós atribuímos a esse bom resultado a parceria com o sistema Bernoulli. É um dos sistemas que mais aprova, né, no país. E a Rede La Salle fez uma parceria, e algumas escolas da Rede La Salle, então, adotaram esse sistema Bernoulli. E nós tivemos o cuidado de adotar o sistema Bernoulli desde os anos finais, né, desde o 6º ano em diante até o ensino médio, o que gera um alinhamento, né, de ações. Então, o nosso estudante do 6º ano, ele já realiza uma avaliação periódica da Bernoulli, né? Mas ele também, ao longo dos anos finais, ele vai realizar uma outra avaliação externa, que é a avaliação externa, avaliação de conhecimentos da rede, que é organizada por um outro parceiro, que é a Evolucional, uma plataforma que é especializada em realizar avaliações externas. Então, no ensino médio, além das provas regulares, em que o professor desenvolve na aula e traz nas provas questões de vestibulares da FUVEST, de outros, né, vestibulares famosos e significativos e que também são exigentes, né, no nosso país, o professor vai trabalhar em sala de aula essas questões, vai colocar na sua prova. No simulado, o estudante vai viver o simulado da Bernoulli, né, que tem uma característica, e também vai ter oportunidade de fazer o simulado na plataforma Evolucional, que é uma outra plataforma, que vai ter um outro contexto de correção, uma outra forma de organizar as questões. Ambos são simulados Enem, mas são feitos por instituições diferentes, e isso faz com que o aluno ganhe esse know-how, né, de saber se deparar com uma questão diferente, porque nós não sabemos que tipo de questão vai cair, né? Então o aluno tem que saber, bom, me deparo com uma questão, eu não lembro desse conhecimento, desse conteúdo, não lembro de ter estudado, mas será que com a leitura, com a interpretação, como tu disseste, com algum outro conhecimento eu não consigo resolver? Então, manter-se calmo, essa é uma questão difícil, porque existe também, né, vamos dizer, uma orientação para resolver a prova do Enem. É importante que o estudante tenha um bom resultado nas questões consideradas fáceis e médias, para depois nas difíceis. Por exemplo, se eu e tu alcançamos o mesmo número de questões, mas nós podemos alcançar com esse mesmo número de acertos, médias diferentes. Por quê? Porque talvez tu tenha acertado muitas questões difíceis e aí a teoria de resposta ao item vai dar um tipo de média para ti, considerando que tu não teve uma regularidade, né, nas tuas respostas, e já eu, que de repente acertei a mesma quantidade de questões que tu, mas acertei mais questões fáceis, mantive uma regularidade, uma coerência maior no meu resultado, eu vou então conseguir uma média maior. Então, é importante que o aluno também conheça isso, né? Se prepare. Que questão eu posso parar e tentar resolver? Primeiro vou resolver as que são fáceis para mim, depois as médias, por último as difíceis, né? E eles trazem sim esse cansaço, né? É como se preparar, vamos dizer assim, para uma prova da OAB, né? Todas as universidades preparam para a prova da OAB, né? Mas o estudante tem que conhecer bem as características, muitos deles treinam questões específicas para fazer, e assim é o Enem e o vestibular, né? Legal. Claro que tudo isso que a gente está falando tem a ver com isso, mas quando tu fala em preparação de alta performance, tu está querendo dizer o quê? Eu quero dizer que é importante desenvolver muito bem uma formação geral básica, né, que nós temos então os componentes que são gerais para todos os estudantes na área da matemática, das ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e redação,
Mas é muito importante também, para chegar a essa alta performance, construir uma cultura de avaliação. E essa cultura de avaliação, ela é construída trazendo para o estudante o contato com a realidade da avaliação, para que ele não se assuste ou para que ele não seja exigido por isto somente lá no Enem e no vestibular. Então, é importante que a avaliação de sala de aula que o professor desenvolve também mantenha o mesmo verbo de comando, o mesmo estilo de questão, a mesma complexidade. Para quê? Para que haja uma coerência entre o trabalho regular da escola, de uma formação sólida, e a experiência com as avaliações. E também a experiência do aprofundamento, que hoje a gente tem, né, a possibilidade no ensino médio. As pessoas, a grande maioria da sociedade ficou atenta, né, quando surgiu o novo ensino médio ali em 2020, 2021, e depois 2024, quando vem uma nova legislação que amplia a formação básica e que reduz a carga horária dos itinerários formativos, né? O que são os itinerários formativos? São componentes curriculares que os jovens do 9º ano têm que optar, né? Eu vou fazer o ensino médio, uma formação básica geral com os meus demais colegas da turma, mas eu vou optar por algumas disciplinas que eu quero me aprofundar. Essas disciplinas geralmente têm a ver com o gosto do estudante, o seu interesse, né? E já é uma opção que entrega para o jovem essa autonomia, esse protagonismo de construção do seu próprio currículo acadêmico. O La Salle Canoas, nós temos um aprofundamento, um itinerário de aprofundamento. Foi uma opção da rede para ser coerente com a cultura de alta performance. Então, o que quer dizer isto? Quer dizer que quando eu entro no La Salle Canoas para cursar o ensino médio, eu vou optar se eu quero, por exemplo, se eu tenho interesse, né, em seguir a área das ciências da natureza, da matemática, das engenharias, da medicina, eu vou ter um aprofundamento com um material também do sistema Bernoulli focado em física, química, biologia, matemática. Então, por exemplo, na primeira série, a matemática é um material só de raciocínio lógico, que vai repercutir não só nos conceitos matemáticos, mas em toda a gama de conhecimento do jovem, né? No sentido de compreensão até mesmo de assuntos de geopolítica, né? Então, desenvolver um raciocínio lógico é compreender os problemas. E os exames e a nossa vida, né, profissional, basicamente vai ser feita da nossa capacidade de resolver problemas. Então, é muito importante ter esse aprofundamento. Depois, o jovem que escolhe esse itinerário das exatas, que a gente chama, ele vai aprofundar conosco física, química e biologia. Então, ele vai ter um preparo ao longo das 3 séries nesses componentes que, para ele, na sua continuidade profissional, vão ter um peso maior. Por exemplo, algumas universidades, por exemplo, do direito, né, tem componentes que vão ter um peso maior na nota do vestibular do que outros. E por isso essa oportunidade de aprofundar os itinerários. Para quem escolhe as humanas, a gente tem o itinerário de História, Geografia, com mais História, mais Geografia, mais interpretação de texto, e a redação, que eu penso que é um diferencial do Canoas, né? Nós, nos últimos anos, nós temos nos destacado por excelentes resultados na redação. Nós fizemos como escola uma opção de um itinerário de aprofundamento em redação. Desde os anos finais, né, os alunos de 6º até o 9º ano já têm a redação como um componente separado, né, da língua, das demais carga horária da língua portuguesa, com um professor específico. Então, o desenvolvimento da escrita ele já vem desde a base. Quando chega no ensino médio, todos os nossos estudantes têm 2 períodos de redação como aprofundamento. Nós, em 2026, agora fizemos uma parceria com a Redmill, que é uma plataforma de redação em que o estudante pode submeter algumas redações suas para uma avaliação externa, modelo correção Enem, e aí tem uma devolutiva externa. Então, olha que barato agregar isso, a qualidade disso para o trabalho do professor de redação, e para o estudante, e para a família, porque os pais também conseguem acompanhar. Bom, meu filho fez essa redação, o professor corrigiu assim. Na terceira redação,
correção do trimestre, ele submeteu a redação para a plataforma. E aí a correção veio com esta devolutiva. Então, isso tudo vai mapeando para o jovem como é que ele está no desenvolvimento das suas habilidades e competências. E isso faz com que ele consiga desenvolver um plano de estudos individualizado, né? Para nós, escola, nos oportuniza um diagnóstico de turma, de série e de ensino médio, que potencializa o planejamento do professor, e para o estudante é a possibilidade dele conhecer aquilo que eu falava, né? Conhecer e se autorregular, né? Como é que eu chego nas metas que eu tenho para a minha vida como jovem, como estudante. Perfeito. Eu queria voltar num ponto que tu já falaste, mas que eu acho importante a gente falar um pouquinho mais, porque, claro, eu sou jornalista, então a redação é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Porém, quando eu estava finalizando o bacharelado sanitarista na URGS, eu me lembro de conversar com uma professora e ela falando sobre mestrado, né, e eu conversando, pois é, professora e tal, será que tem chance, não tem? E ela falou uma frase que me marcou muito, né, imagina, ela falando de mestrado numa federal, né, ela falou assim, Vanderlei, se tu visse os textos que a gente recebe quando o pessoal submete para entrar no mestrado, eu te diria que, sabendo escrever como tu sabe, tu já tá na turma de cima, porque a maioria a gente não passa da forma que eles escrevem, da redação que eles nos enviam, né? E em tempos que muita gente utiliza inteligência artificial para fazer tudo, né? Cada vez mais criando uma cultura de não escrever mais texto, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância de estimular o exercício, ensinar a fazer a redação e ficar fazendo isso ao longo de todo o ensino básico, a importância da redação, assim como é o da lógica também para outras ciências. Bom, a expressão oral e a expressão escrita, elas são definidoras, né? Então, todo nosso estudante sabe que a sua nota de redação, ela pode decidir o resultado de uma disputa de vagas. Mas, além de exames externos, né, além nós temos uma ex-aluna que conseguiu, com a sua nota de redação, uma bolsa integral numa universidade, né, que ela desejava muito. Então, escrever bem é um diferencial, né? E é uma habilidade que se constrói envolvendo os jovens, não só no formato redação Enem. Por quê? Porque nós não podemos preparar o nosso estudante, o nosso jovem, numa caixa de texto, né? Ele precisa participar de outros projetos em que ele conheça os assuntos, seja convidado para entrar no mundo da literatura, né? Por exemplo, agora a nossa primeira série vai produzir um festival de curtas. Então eles vão escolher o seu tema e vão fazer curtas e vão concorrer, né? Todas as primeiras séries, existe uma noite de premiação. Antes de chegar num curta, que é a expressão da ideia, daquilo que o jovem gosta, ele precisa passar por um roteiro, ele precisa aprender a expressar o seu pensamento e a sua ideia. Então também está usando a ferramenta da escrita com a sua criatividade, né? E quando eles são convidados a produzir algo que é de autoria deles e que eles estão livres para escrever aquilo que eles querem escrever e registrar para o mundo, eles não vão recorrer tanto, né, aos recursos tecnológicos que vêm prontos, né? Também a gente trabalha dentro da língua portuguesa, em outros componentes. Hoje é uma realidade trabalhar com as características do chat GPT, por exemplo, e outros, todas as IAs. E todas as IAs. Por quê? Porque se eu não souber dizer o que eu quero, eu também não vou obter uma boa resposta. Perfeito. Então, essa é uma característica, é uma realidade que a gente vive, mas eu percebo que o jovem gosta. A grande maioria, claro, reservadas as habilidades e competências de cada um, a grande maioria gosta muito de escrever, gosta muito de ler, gosta muito de discutir e conversar. Por exemplo, quando uma escola, nós oferecemos o Clube de Relações Internacionais.
todo jovem que participa do Clube de Relações Internacionais, ele vai viver intensamente a leitura, a possibilidade de desenvolver oralidade, a argumentação, ele vai ter que defender, né, porque a simulação do Clube de Relações Internacionais é a simulação das assembleias da ONU. E muitas vezes eu vou representar um país que defende uma ideia que não é a minha ideia, mas é a ideia daquele país. Então, quando eu tenho que defender um argumento que eu sou contrária, eu estou desenvolvendo características de pensamento que são fundamentais para a leitura e para a escrita. Então, eu penso assim, ó, incentivar o aluno, dar tempo na escola para ele escrever poesias, escrever letras de música, escrever a história dele, até chegar no ensino médio, em que então eu vou, né, me preparar, ter esse know-how de fazer o texto dissertativo argumentativo. Mas não só ele, né, porque senão a gente fecha muito a possibilidade do jovem. Eu penso que todas as capacidades podem ser desenvolvidas quando a gente envolve o jovem com a razão, né, e com o sentimento. Então, se eu estou envolvido num projeto que eu gosto, eu vou querer escrever sobre ele. Perfeito. Bem, para isso tudo tem que ter um corpo docente preparado e alinhado com todo esse pensamento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a formação do corpo docente e o teu corpo docente aqui no La Salle Canoas. Bem, a equipe aqui é muito bem preparada, né? A gente tem profissionais assim de excelência, além de formação, né? Mestres, doutores, professores com uma trajetória no ensino médio muito grande e professores muito parceiros. Hoje, desde os nossos conselhos de classe são preparados com análise de dados. Nós temos reuniões quinzenais, né, específicas do ensino médio e outras gerais com toda a equipe da escola. Essas reuniões gerais, elas são muito importantes, porque um resultado de Enem, ele vem desde a educação infantil, né? É a escola num conhecimento que a gente chama do conhecimento em espiral, ou seja, o conhecimento que vai crescendo, vai sendo revisitado, né, e vai se tornando um campo de conhecimento ampliado na medida que o estudante vem percorrendo as séries. Então, um professor que esteja do ensino médio alinhado com o seu colega dos anos iniciais, ele vai poder melhor trabalhar as competências e habilidades e compreender melhor o que esse estudante construiu para que ele possa, então, aprofundar. Porque, veja, o ensino fundamental tem 9 anos, o ensino médio 3. Então, o ensino médio, ele passa rápido, mas ele é bastante intenso, porque se o jovem vem muito bem preparado, ele vem pronto para abrir essas possibilidades. Então, uma equipe docente capacitada, que dialoga, que trabalha com projetos interdisciplinares, que está atenta aos resultados, que desenvolve com seus alunos, né, esse diálogo. Hoje mesmo eu assisti a uma aula de matemática, e o professor trabalhava a importância da estatística. Ele estava trabalhando um conceito e, ao mesmo tempo, falando da estatística no Enem, mas falando da estatística nas diferentes áreas de conhecimento. Então, ele dizia, o jovem tal que vai cursar o direito, tu vai precisar da estatística para isso. Quem for para medicina, quem for para nutrição. Então, veja, se a minha sala de aula está contextualizada para isso, se o meu professor está bem preparado para desenvolver esse gosto do aluno em todos os saberes que ele aborda na sala de aula, ele também está muito bem preparado para chegar nesse resultado, né? Os professores precisam de tempo de planejamento, de tempo para alinhamento docente, de momentos de estudo e ter uma consciência muito específica, assim, da análise de resultados do seu componente, né? Ou seja, como é que foi o meu componente nessa avaliação, comparar os dados do simulado, da sua prova, do Enem, das avaliações externas, analisar, né? Nós temos uma parceria muito grande com a Bernoulli, em que eles vêm conversar com os nossos professores têm momentos também para alinhar conteúdos, alinhar resultados. Isso tudo é um projeto contínuo, muito intenso, para chegar num resultado assim, né? Bem, eu quero, ao te agradecer, né, dizer que, agradecer por esse nosso papo, para a gente finalizar, dizer que a mensagem que eu fico é que para olhar para o Enem e se preparar é importante, mas só esse preparatório
não é o importante. Eu queria que tu falasse sobre isso no momento que eu te agradeço por esse nosso papo, que foi muito bacana. Legal. Meu grande recado é que viver a preparação, né? Viver em preparação, né? É a nossa principal missão. O que é viver em preparação? É oportunizar que o estudante participe de Olimpíadas, participe de projetos, tenha a sua liderança valorizada. Nós temos um trabalho de certificação muito intenso. O jovem hoje do ensino médio, ele é muito interessado em certificação, muito mais do que medalhas, porque a certificação é a construção do seu currículo. Por exemplo, a nossa Expocol este ano, o ensino médio, vai fazer o lançamento dos anais dos trabalhos que foram apresentados na Expocol. E os jovens já vão receber a sua participação, o seu resumo completo dos anais, já com ISBN, para colocar no seu currículo, né? Então, eles têm todo um olhar voltado para a valorização das suas produções, mesmo no ensino médio. Então, eu penso que desenvolver essa preparação, participar de Olimpíadas, de clubes, participar de uma experiência científica de conhecimento científico como é a nossa Expocol, em que o jovem participa de uma banca de qualificação. Então, até o 9º ano, eles têm só acompanhamento do seu orientador. No ensino médio do La Salle Canoas, ele já participa de uma banca de qualificação. O que quer dizer isso? É uma experiência que muitos de nós vamos viver lá na graduação. Então, viver um preparatório, viver um currículo que te oportuniza experiências de excelência, vai te levar à excelência do Enem, né? E essa é a visão lasalista de ensinar, que nós precisamos viver bem, e viver bem é conhecer o mundo, é conhecer os cursos, é conhecer as possibilidades do mundo e querer ter excelência para chegar e aproveitar as boas oportunidades. E isso o ensino médio do La Salle Canoas tem feito muito bem. Diz pra gente 2 diferenciais desse preparatório. O primeiro diferencial com relação aos simulados é a possibilidade do histórico de simulados. Então, todo o simulado da Bernoulli que o nosso estudante realiza desde o fundamental, né, mas principalmente no ensino médio, ele fica guardado na plataforma através com o login do aluno, ele acessa. Então, ou seja, se eu estou agora na 2ª série, que eu vou fazer o meu 2º simulado, eu já tenho 4 simulados anteriores com o meu histórico de desempenho. Então, eu posso ver quais as habilidades eu cresci, quais os conteúdos eu ainda mantive, ou quais as habilidades ou competências que ainda são frágeis para mim. E veja como isso oportuniza esse plano individual do estudante, né? E que ele consegue exatamente investir no seu hábito de estudo. Bom, em matemática tem sido X habilidade que eu preciso rever. Em redação, eu preciso rever esta habilidade. Então, esse é um diferencial num preparatório, né? Ter esse histórico de avaliações. E o segundo diferencial que o La Salle Canoas adotou é uma 3ª série revisional. Então, nós adotamos o material do sistema Bernoulli, trabalhando 1ª e 2ª série com foco em toda a matriz, né, nos principais conhecimentos, conteúdos, conceitos que são exigidos do ensino médio, e a 3ª série adotamos um material só de revisão. Isso também fez com que a gente qualificasse muito nossa preparação para chegar nos bons resultados de Enem. Te parabenizar pela Expocol, porque eu entrevistei, né, o pessoal, se não viu, procura aí nos nossos conteúdos. Entrevistei o pessoal da Expocol e do ensino médio, tinha trabalhos muito legais, de muita relevância de impacto social, né? Dá para ver que estavam com um olhar para a resolução de problemas reais da sociedade. Mas isso só daria mais um podcast. Então já fica o convite para que a gente fale num outro, de repente, sobre os trabalhos do Expocol. Volto sim, é uma riqueza imensa e os jovens de hoje nos dão essa possibilidade, né? Nós temos no La Salle Canoas muito orgulho dos nossos jovens, da sua representatividade nas diferentes instâncias e principalmente os resultados de Enem. Legal. Professora Rosane Martins de Almeida, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Legal. Então tá, olha só, aproveita que tá passando por aqui e já vê os outros episódios que a gente tem aqui direto do colégio
La Salle Canoas. Até a próxima. Tchau!